Boa tarde a todos. O meu nome é Rui Pereira e pertenço à equipa de plataformas cá no Big. Antes de mais questionar se está tudo ok, nível de som e de imagem, por favor. Está tudo ok? Peço só que me respondam aqui na caixa de chat. Tudo ok? Muito bem. Vamos então dar início então a este webinar. Webinar aqui temático acerca de rendimento passivo via dividendos. Relembrar antes de mais aqui que qualquer análise técnica ou fundamental referido neste mesmo webinar não constitui qualquer tipo de recomendação ou sugestão de compra ou de venda de qualquer um destes ativos, sendo que para isso deverão consultar o vosso gestor de conta cá no Big. Dando então início então a este webinar da manhã, começando aqui por esta temática de dividendos. Em primeiro lugar dizer que os dividendos é nada mais nada menos que uma remuneração do capital investido aos acionistas por parte das empresas sobre a forma de dividendos. Há duas formas aqui das empresas remunerarem o capital investido aos acionistas. Uma é por via de dividendos, ou seja, a atribuição de um dividendo, ou seja, de cêntimos por ação que o cliente recebe na sua carteira, e outra é através de recompra de ações próprias, ou seja, retirando ações do mercado, fazendo com que o valor da própria ação valorize. Em relação aqui aos dividendos, aqui uma introdução, é que significa que investir em empresas procuram recompensar através de distribuição de dividendos, preferência de forma consistente e crescente, tem sido aqui uma das principais estratégias de investimento em ações, para quem procura basicamente ter aqui uma renda extra do seu investimento. Procura aqui por investimentos por ações distribuem dividendos, acaba por ser aqui relativamente interessante, uma vez que permite ao longo do tempo o investidor estar a ter aqui acesso às mais-valias que a empresa vai tendo, aos resultados que a empresa vai tendo ao longo aqui das suas apresentações de resultados. Recentemente aqui dada a apresentação de elevados registros também da inflação, subida nas taxas de juros e consequentemente possível abrandamento económico, as ações de dividendos tornam-se também um investimento mais apelativo, porque com alguma quebra que se vai suceder nos mercados financeiros global, principalmente agora nos Estados Unidos, a Europa não tanto, mas principalmente nos Estados Unidos, investidores acabam por, enquanto esperam por uma eventual inversão aqui dos mercados, eventual valorização dos mercados, investidores aqui com o investimento em empresas que distribuem dividendos acabam por receber esse mesmo rendimento extra, ou seja, acabam por ter aqui alguma participação nos lucros da empresa sem terem que esperar que os mercados financeiros voltem aqui a assumir aqui a sua tomada de maior valorização via valorização aqui do ativo, via aqui valorização da ação. A nível de contexto atual, as taxas de juros têm aumentado aqui de forma generalizada no mundo ocidental. Numa primeira fase, as taxas de juros sofreram causar uma desvalorização dos ativos de risco e, consequentemente, também o aumento de retorno via dividendos, devido aqui à razão já identificada por mim anteriormente, como se pode ver aqui neste gráfico. Do Eurostoxx 600, enquanto que o Stoxx 600 foi valorizando, ou seja, enquanto as ações foram aqui aumentando de valor, aqui a percentagem de dividendos distribuída pelas empresas acabou por ser menor, pelas empresas optarem por reinvestir esses mesmos lucros ou reinvestir esses mesmos lucros de modo também a ter aqui um maior crescimento e aqui a não haver tanta necessidade de remunerar os acionistas de modo a manter aqui o interesse sobre as suas próprias ações, a menos aqui de elevado nível de inflação, como se entende atualmente na maioria das economias ocidentais. Os investidores tendem a procurar também refúgio em ativos que geram fluxo de caixa real, ou seja, dividendo, no momento presente, em detrimento aqui de empresas que poderão gerar retorno via ganhos de capital incertos, vulgo valorização aqui das suas ações. A consideração a ter preciso ter muita atenção aos payout rácios aqui destas empresas. Algumas empresas têm um nível de dividendo bastante elevado, de 10, 15%. Preciso perceber que tipo de payout rácio é basicamente, em termos percentuais, quanto dessa remuneração que a empresa está a fazer aos acionistas, que tipo de peso, de ponderação tem nos lucros totais. Portanto, preciso ter atenção que empresas que distribuem praticamente a sua totalidade dos lucros também têm menos probabilidades de crescimento, uma vez que não há o reinvestimento desses mesmos resultados na própria empresa, o que leva com que o potencial de crescimento também seja menor. Outra questão é também o facto de uma empresa distribuir dividendos bastante elevados não significa que
que a empresa esteja em bom estado, esteja com perspectivas de crescimento acentuadas no médio e longo prazo, uma vez que a empresa pode distribuir dividendos mesmo sem tendo resultados, mesmo sem tendo lucros, como forma de manter aqui o interesse aqui por parte dos acionistas e esse mesmo capital externo que via investimento de acionistas na própria empresa. Portanto, ter sempre muita atenção que dividendos altos não significa que a empresa está saudável, não significa que a empresa irá ter aqui perspectivas de crescimento para médio longo prazo. Aqui, como se pode ver aqui nesta descrição, empresas com alta dividend yield podem estar perante uma situação financeira delicada, com essa elevada taxa de recompensa pode refletir também algum risco de incapacidade de empresa a assegurar o pagamento do dividendo ou mesmo a sua estabilidade financeira. Em situação aqui de maior incerteza económica, como a que vivemos atualmente, certas empresas poderão sentir aqui a pressão nos seus resultados, limitando aqui também a sua capacidade de recompensar as acionistas. Portanto, aproxima-se aqui um período que poderá ser ligeiramente negativo para a economia global, que poderá levar também aqui algumas quebras de dividendos em algumas empresas. É, poderá haver também aqui alguma quebra de dividendos, diminuição de dividendos em algumas empresas, fruto também de uma diminuição de resultados e fruto também de empresas aqui também preferirem aqui ter aqui algumas reservas de capital para também suplantar um período de maior contração económica, período de maior incerteza económica, como se, por exemplo, o que se vai vivendo no setor financeiro norte-americano e também setor europeu. Os investidores aqui investidor que procura um rendimento via dividendos deve procurar empresas saudáveis, que tenham capacidade e disciplina para sustentar os pagamentos futuros dos seus dividendos. Adicionalmente, caso as taxas de juro continuem em tendência crescente, o investimento em rendimento fixo, obrigações, torna-se também mais apelativo, reduzindo assim o apetite pelo mercado acionista, afetando consequentemente o investimento em empresas de dividendos. Ora, uma das necessidades e o que pode estar aqui a verificar, ou pode-se vir a verificar nos tempos futuros, é a possível valorização das obrigações, com o aumento do risco por parte das empresas, acaba por também haver aqui uma possível aumento aqui de yield das taxas de cupão de obrigações, o que faz com que as empresas também, para manter aqui o interesse e o investimento nas ações da própria empresa, acabam por ter que levar ao aumento da remuneração ao acionista via dividendos também para fazer face a essa competitividade face a obrigações, também aqui a obrigações corporativas, leia-se, em relação aqui a obrigações soberanas, por exemplo, pode-se ver aqui neste gráfico, com aumentos de taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana, acaba por haver também um aumento das yields de dívida norte-americana, ou seja, sendo uma dívida praticamente sem risco, acaba por também haver aqui uma necessidade de modo a fazer face, devido aqui também ao risco do mercado acionista global, acaba por haver aqui também uma necessidade das empresas de aumentarem aqui o dividendo e como se pode ver aqui, em contexto de inflação mais elevado, em contexto de política monetária mais hawkish, acaba por haver aqui um aumento uh, um aumento aqui da yield de dívida sem risco, ou seja, dívidas soberanas dos Estados Unidos sem risco, ou praticamente sem risco, o que acaba por ser aqui um ponto negativo para os mercados acionistas globais, uma vez que estamos a falar de investimento com algum risco, o que acaba por levar também o aumento aqui de dividendos, como se pode ver aqui, a taxa de dividendo no S&P 500 tem vindo aqui a valorizar, seguindo um pouco em linha de conta também com o aumento da yield da dívida norte-americana e poderá ser isso uma das razões, poderá haver aqui algum aumento das yields de dividendo nas próximas apresentações de resultados, nas próximas conference calls aqui destas próprias empresas. Olhar aqui também para a lista de exemplos de empresas europeias que pagam dividendos. Os principais destaques acabam por ser o setor de telecomunicações, setor automóvel, utilities e também energético europeu, acaba por ser aqui os setores de atividade que pagam uma maior taxa de dividendo. Aqui a Volkswagen, no ano anterior, pagou uma yield de dividendo de cerca de 20%. Isto acaba por ser aqui um pouco desfasado da realidade. Porquê? Porque a Volkswagen, como se sabe, fez o IPO
da Porsche, o que levou a um aumento aqui de receitas e de lucros devido aqui a esse mesmo IPO da Porsche, devido a essa colocação em mercado do segmento aqui da Porsche em bolsa, acaba por ver aqui uma receita extra da Volkswagen que acabou por optar por distribuir essa mesma verba extra para os acionistas. Neste momento, a Volkswagen, o dividendo proposto, ronda tem uma yield a rondar os 5,5% e os 6%, portanto, é uma yield ainda assim relativamente simpática. Mercedes-Benz também, Mercedes-Benz a manter também o dividendo aqui de cerca de 5,5 euros, sensivelmente por ação, ou seja, uma yield que ronda os 6% e os 7% anual. Empresas europeias, nota aqui do seguinte: por norma, empresas europeias tendem a distribuir dividendos uma vez por ano, contrariamente, por exemplo, a empresas britânicas e também norte-americanas, que tendem a fazer distribuição de dividendos trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. Esta yield que estamos a falar aqui e também nas ações norte-americanas é uma yield anual, ou seja, é a taxa de dividendo, a taxa de remuneração aos acionistas via dividendos anual, portanto, tem em linha de conta mesmo as empresas que distribuem 4 vezes ao ano ou um ano, a yield será exatamente igual. Aqui o que muda é o faseamento aqui do pagamento de dividendos. Há umas que optam por dividir o dividendo em 4 e pagar trimestralmente, outras que optam por pagar semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano, e outras que optam por pagar o dividendo todo de uma vez só, tudo de uma vez só, anualmente, como é o caso principalmente das empresas europeias, como é o caso aqui também da Volkswagen, Mercedes-Benz, BASF, Vonovia, BMW que no dividendo proposto prevê-se aqui um aumento bastante acentuado em relação ao dividendo anterior, portanto estamos a falar de 8,5 euros de dividendo proposto aqui para a BMW para este ano, um dividendo que se prevê a sua distribuição por volta do mês de maio, acaba por ser também um mês em que há mais aqui distribuição e pagamentos de dividendos em ações europeias. BMW acaba por ser aqui o principal destaque das empresas que têm distribuído, das empresas que têm aqui o dividendo já proposto. Muitas das empresas europeias ainda não têm esse dividendo proposto, e aqui temos o caso de Portugal, em que basicamente só a nós tem o dividendo proposto, e um dividendo que será aqui relativamente simpático, 43 cêntimos por ação. De resto, empresas portuguesas não há aqui muito mais a destacar, ou seja, ainda não há dividendos ainda certos para esta época de dividendos, mas prevê-se com o aumento de risco também dos mercados, aumento também da competitividade com dívida, com obrigações do Tesouro e os certificados a forro, como toda a gente está a conhecer, com essa rentabilidade rentabilidade em ativos sem risco a ser superior, as yields de dividendos também tendem a subir. Vamos ver o que é que nos aguarda as próximas conference calls destas mesmas empresas e qual será o dividendo que irá ser distribuído pelas empresas europeias e também norte-americanas para este ano. Portanto, os principais destaques vão ser a BMW, que aumentou o dividendo, Volkswagen também com o dividendo de 5,5%, sensivelmente 6%, Vonovia também, aqui já falando do ano transato, de um dividendo à volta de 6,4%, Vonovia que se poderá enquadrar naquele tipo de empresas em que as condições financeiras poderão não ser as ideais, digamos assim. É uma empresa que tem vindo aqui a sofrer ao longo do último ano, devido aqui também a esta política monetária mais hawkish que se vive na Europa, mas também condições financeiras deficitárias aqui na própria Vonovia. É a ONU, aqui empresa de utilities europeia, neste caso alemã, a Allianz também, setor financeiro, setor de utilities, setor imobiliário, matérias-primas e também automóvel, acabam por ser aqui os setores com maior yield de dividendo. Aqui os principais destaques com empresa de captação bolsista acima de 10 bilhões de euros, acaba por ser aqui Volkswagen, Mercedes, Vonovia, BMW, E.ON, Allianz, Porsche, aqui o grupo Porsche, a holding Porsche, não a Porsche 911, a Dutch Post, Munique, esta empresa aqui, Munique, a Continental, também empresa aqui de pneus, Dutch Telecom, empresa de telecomunicações, outro dos setores com altas yields de dividendo, e também aqui a Siemens, mais ligada ao setor tecnológico. Tem aqui uma questão.
dividendo a ser pago ao cash investidor, pode haver pagamento em género, pagamento em ações. O dividendo pode ser pago ou em ações ou em cash, ou pode ser pago em ações e pode ser pago das duas formas. Temos aqui um caso recente da Altri, por exemplo, que pagou até das duas formas. Mas sim, pode ser pago aqui das duas formas, sim. Por norma, é feito o pagamento em cash, por norma. Aqui capitalização bolsista acima de 10 mil milhões de euros, com uma yield superior a 3%, por exemplo, na França. Temos o caso do Crédit Agricole, Crédito Agrícola, Orange, SA, empresa de telecomunicações, mais uma, Crédito Agrícola, setor financeiro, a Engie, uma utility francesa, Total Energy também, setor energético. Portanto, acaba por ser isto os setores mais comuns a nível de yields mais elevadas de dividendos, setor financeiro, telecomunicações, utilities, energético, financeiro e também healthcare, ou seja, saúde. Aqui em relação à Espanha, temos aqui a Telefónica também a liderar a yield com 8,4% no ano passado. Também acaba por ser aqui o setor de telecomunicações mais uma vez a comandar as altas yields de dividendo, também Endesa, o BBVA, ou seja, o Banco Bilbao e Vizcaya, também a Naturgy Energy Group, de utilities também, a Repsol e Iberdrola, pronto, e depois aqui muito ligados a este setor. Aqui no lado da Itália temos o caso da Enel, também uma utility italiana, com uma yield de dividendo de 7,2%. Temos a Intesa e também a Poste italiana. Empresas financeiras com uma yield de dividendo de 6%. Depois a Eni, também uma empresa energética italiana, com uma yield de 5,9%. E acaba por ser muito estes os setores com maior yield de dividendo e também setores mais defensivos, setores mais, digamos assim, mais sólidos para esta fase que poderemos atravessar aqui nos próximos meses de negociação. Aqui também o setor financeiro, também ter destaque no caso dos Países Baixos, no caso da ING, também a ABN AMRO, a Aegon, portanto, o setor, aqui neste caso, na Holanda, os setores mais predominantes acabam por ser o setor financeiro e também o setor tecnológico com a ACML. No caso de distribuição de dividendos, o setor financeiro acaba por sobrepor, com o caso aqui da ING e também da Aegon e também a ABN AMRO, portanto o setor bancário holandês. Aqui no lado de Portugal temos o caso da Semapa, com a maior yield de dividendo a ser registada no ano transado, também Navigator com uma yield de cerca de 11%, REN, que ainda não se sabe qual será o dividendo que irá ser distribuído, também com uma yield a rondar os 8,7%. Nós aumentar substancialmente o dividendo para este ano, pelo menos é esse que é o proposto aqui por parte da empresa, de cerca de 43 cêntimos por ação, 27,8 dividendo anual normal e um bónus de 15 cêntimos aqui por parte da nós, devido aqui ao aumento de lucros por parte da empresa. Também temos aqui o caso da Altri, que muito recentemente distribuiu dividendos em cash e também ações da Green Vault. Acaba por ser aqui uma forma da Altri também remunerar aqui os seus acionistas. De resto aqui Galp, EDP, João Martins, nomes já amplamente conhecidos aqui por parte de todos. De resto aqui também empresas ligadas, empresas do Reino Unido, temos aqui a Rio Tinto, empresa ligada ao setor mineiro, inglesa e australiana também, mais relacionada aqui com o minério de cobre, com uma yield de dividendo de cerca de 9,6%. Vodafone, lá está, a empresa de telecomunicações, também com uma yield de dividendo de cerca de 8,4%. Anglo American também, outra empresa mineira inglesa que está basicamente tem grande parte aqui da exposição ao mercado da América Latina, mais propriamente o norte da América Latina, minas de cobre e de ferro no norte, no Peru, no Chile, principalmente. Também a British American Tobacco, empresa também consumo defensivo, ligada aqui à produção, a venda de tabaco no Reino Unido, aqui uma yield de dividendo de cerca de 7%. E acaba por ser um pouco isto, seja empresas ligadas ao setor defensivo, financeiro, telecomunicações e também energético. Como se pode ver aqui nesta tabela, petróleo e gás aqui acaba por ser dividend yield aqui está 4,6% em petróleo e gás, acaba por ser aqui o setor que como um todo tem maior yield de distribuição de dividendos, a seguida de telecomunicações, seguradoras, utilities, matérias-primas, setor automóvel e também
imobiliária, portanto, acaba por ser estes os setores com maior yield de dividendo, que também coincidem com o setor defensivo, à exceção aqui do setor automóvel, logicamente, que está ligado aqui ao consumo discricionário. Muito bem, não sei se é que há alguma dúvida que queiram ver se esclarecida, não só em relação a esta apresentação, mas também em relação a dividendos, dividendos em geral. Vou aqui passar já para a plataforma Big Global Trade. Sim, a renta é uma forma muito peculiar de remunerar. Não estou corrente, tenho a ideia que a renta distribui aqui o dividendo sob a forma cash, se não estou em erro. Também é uma alta yield de dividendo. Portanto, aqui olhar aqui para algumas empresas, já tem aqui alguns dividendos propostos, no caso da Mercedes, a Dexpost também, uh, empresa aqui já com empresa aqui que tem a DHL, por exemplo, a Dexpost, empresa também concorrente dos CTT, empresa muito do mesmo género, CTT, também a FedEx, mas a nível global. É uma empresa muito sensível ao contexto macroeconómico, contexto de contração económica, no entanto, é também uma empresa que se pode considerar consumo defensivo, tem uma yield de dividendo a rondar os 3,5%, os 4%, é pelo menos o dividendo proposto para este ano. Do ponto de vista de análise técnica, está com um gráfico muito interessante, aqui com um triângulo ascendente, com um nível de resistência muito importante, que falta os 43 euros por ação, que em caso de quebra em alta poderá convergir aqui para os 51 euros por ação. Coisa que também tem uma alta yield de dividendo a rondar os 4%. No caso da Mercedes-Benz também, aqui uma empresa não tão ligada ao setor de consumo defensivo. EDP Renováveis. A EDP Renováveis não é das empresas com maior yield de dividendo, mais aqui propriamente a EDP. Posso aqui só verificar aqui empresas portuguesas. Sim, a EDP Renováveis não é propriamente a empresa que distribui mais dividendos, é mais aqui, no caso, a EDP, que tem uma yield de dividendo de cerca de 4,1%. Sim, a plataforma dá a indicação de que ações pagam dividendo, por exemplo. E devia ter começado por aqui. Por exemplo, Mercedes-Benz. Aqui, se formos aqui, temos de ter sempre este botão aqui selecionado. Temos aqui a visão geral do produto. E aqui, através da visão geral do produto, conseguimos ver tudo. O máximo, o mínimo, comprador, vendedor, com suas notícias relacionadas, cotações e aqui eventos que irão surgir. Por exemplo, a Mercedes irá apresentar resultados no dia 27 de abril. Aqui será a conferência de imprensa no 27 de abril e depois aqui já diz o ex-date dividendo, neste caso será no dia 3 de maio. Isto vale tanto para a Mercedes-Benz como também para a Dexpost também, que irá aqui apresentar resultados no dia 2 de maio e distribuir aqui o dividendo aqui por volta do dia ex-date aqui de e o ex-date aqui no dia 4 de maio, aqui já diz o estimado aqui de 1,85€ por ação. Estes são dividendos que ainda não foram confirmados. É necessário ainda a Assembleia Geral de Acionistas para haver então a confirmação do valor exato aqui de dividendo a distribuir. Mas este é o previsto aqui no caso da Dexpost, 1,85€. Estamos a falar de uma ação que cota a 42,30€. Estamos a falar aqui à volta de 4%, 3,5%, 4% aqui sensivelmente de yield de dividendo aqui para a debt exposta. Aqui já aparece o ex-date e aparece também o dividend payment aqui no dia 8 de maio. Aqui basta selecionarmos, independente aqui do ativo que selecionamos, por exemplo, aqui o BNP Paribas também irá apresentar resultados no dia 2 de maio. Ainda não tem aqui previsto o ex-date, mas também tem aqui tem aqui um dividendo proposto a rondar aos 6% de yield, mas sim aqui aparece também tudo o que tem a ver com o BNP Paribas, também a Danone, aqui já com o ex-date proposto, estimado aqui um dividendo de cerca de 2€ por ação aqui para a Danone, ou seja, estamos a falar de cerca de sensivelmente 13,5% aqui de dividendo para a Danone. Danone é uma empresa defensiva, como se sabe, empresa comercializadora aqui de iogurtes, também do ponto de vista técnico,
é uma empresa que está relativamente sólida, quebrou aqui uma linha de tendência descendente já de médio e longo prazo e tem vindo aqui a performar fortemente ao longo das últimas sessões de negociação, quebrou agora um nível de resistência importante e poderá convergir muito rapidamente aqui para esta zona de preço, por volta aqui dos 65 euros por ação. Não sei se aqui mais questões também. E depois tem outra forma aqui de vermos quais são as empresas que vão distribuir dividendos, é colocar aqui negociação, análise, depois ver aqui sinais de negociação, notícias, análise de mercado, calendário, aqui ganhos é a apresentação de resultados, eventos macroeconómicos por exemplo, os dados de inflação que surgiram hoje, e aqui dividendos, podem colocar aqui este trimestre, e aqui aparecem as ações que irão distribuir dividendos, podem aqui, só tirar aqui isto. É preciso terem atenção que se puserem o filtro aqui nos países para todos, só pode ver aqui o máximo de 100 itens, portanto não vai conseguir ver todos os dividendos que serão apresentados neste trimestre. Portanto, aqui o aconselhável é ver país a país, por exemplo, pesquisar aqui por Portugal, e aqui vem o calendário de dividendos para Portugal. Aqui a DP, dia 21 de abril, o ex-date. A nós, proposto aqui é 4 de maio. Depois tem a SMAP a 5 de maio proposto. Também a Galp proposto 5 de maio. Ainda não houve aqui aprovação da distribuição de dividendos, mas já temos aqui as datas do ex-date aqui das empresas portuguesas no que se refere à distribuição de dividendos. Aqui como se puxa aqui para Portugal, mas pode-se ver aqui também a Alemanha. Portugal é um jogo que ainda não tenho uma estimativa. Respondo aqui à Alemanha. E pronto, aparece aqui já alguns com dividendo já estimado, e aqui já aparece o dividendo, o ex-date e também o payment date. Okay. Bem. Pronto, não sei aqui se há mais alguma questão. Estava aqui a pensar aqui, analisar do ponto de vista técnico algumas empresas de distribuição de dividendos. Temos aqui a Danone, também temos aqui a E.ON, também empresa muito ligada ao setor defensivo. Empresa também com um gráfico bastante apelativo, portanto, empresas ligadas ao setor defensivo, praticamente todas elas a performarem, portanto, empresas de menor risco, empresas que têm uma alta yield de dividendo, portanto, no momento atual poderão ser aqui ativos que poderão performar, uma vez que poderá haver alguma rotação de carteira por parte dos investidores à escala global, de modo também a estarem expostos ao mercado, mesmo que a ação deixa, têm sempre alguma remuneração enquanto têm o título investido. Mais alguma questão? Aqui tem o caso também da Sonai, pronto, empresas nacionais e também europeias com gráficos muito apelativos. Aqui o caso da nós também, com gráfico também muito positivo. Aqui o caso da nós, a convergir muito rapidamente para este nível de resistência, por volta dos 4,55€. Um pouco à semelhança também de todo o setor de telecomunicações. Na indicação de casos nós como é que sei? Eu não sei se essa data está confirmada. Também li essa data de 19 de Abril, aqui da nós, o ex-date. Não sei se está confirmada. Sei que vai haver uma conference call da nós no dia 19 de Abril. Agora, não sei se o ex-date será mesmo no dia 19 de Abril ou não. Porque, e vendo aqui do ponto de vista... está assim mesmo, sim. Sim, nesse caso, sim. Então é essa, 19 de Abril. Sim. Mas vai haver uma conference call também da nós aqui por volta dessa data, de 19 de Abril. Aliás, na nós também tem aqui a visão geral do produto. Exatamente, aqui neste caso é 20 de Abril, tem um dia a mais, mas também vai haver aqui uma conference call, que é o webcast aqui por parte de nós nesse mesmo dia. É que no site não diz essa informação da distribuição de dividendo. Bem, aqui mais alguma questão? Queiram ver se é esclarecido neste webinar? Temos também aqui o caso da Pfizer, também uma empresa de saúde, também muito ligada ao setor defensivo. Empresa que está aqui num canal descendente, também a andar aqui, a movimentar-se um pouco em contraponto com o setor tecnológico,
dos últimos dias e que poderá também ter aqui um desempenho relativamente interessante caso se mantenha aqui a aversão ao risco para os mercados como um todo. Poderá haver aqui também alguma rotação de carteira para o setor de saúde, utilities e empresas também que distribuem dividendos. A Pfizer tem uma yield de dividendo a rondar também os 4%. Aqui o caso da BMW, pronto, mantém aqui a sua tendência claramente ascendente, ainda para mais devido aqui ao aumento de dividendos aqui anunciado por parte da empresa, aqui uma yield de dividendo a rondar os 8%, 8% aqui anual. Bem, não há aqui mais questões. Pronto, não haver aqui mais traçar, do ponto de vista técnico também aqui em relação à BMW. No caso da BMW também, um canal claramente ascendente e tendência claramente ascendente aqui por parte da empresa. É uma empresa que também está a desenvolver de forma bastante sólida o setor ligado a EV, ou seja, Electric Vehicles, ou seja, automóveis elétricos, e poderá ter também aqui algum incremento aqui de valor devido a essa mesma questão. O facto aqui das disrupções das cadeias de abastecimento estarem a ser aqui inferiores também poderá ser aqui positivo. O facto de já não estar a haver aqui também disrupção nas cadeias de abastecimento, nomeadamente no que se refere a semicondutores, também poderá ser aqui positivo para o setor automóvel. Aliás, é um dos impactos positivos que tem vindo a verificar neste mesmo setor ao longo dos últimos dias de negociação, o que poderá levar aqui também com que haja mais oferta também para corresponder à elevada procura. No entanto, nos próximos meses veremos o que será passar com a economia europeia, principalmente, se irá manter essa mesma procura elevada ou se, pelo contrário, irá haver aqui alguma contração económica. Esta empresa que também está ligada ao setor discricionário. Vai mais alguma questão? Temos aqui também o caso da Stellantis, com uma yield de dividendo a rondar também os 8%. É uma empresa também sensível ao contexto macroeconómico, portanto, um contexto de recessão poderá ser aqui penalizador também para a Stellantis, que é uma empresa ligada aqui à venda de veículos, mas ligados aqui a uma gama, a um target inferior, ou seja, com clientes com um target com menor poder de compra, portanto, o contexto de recessão económica poderá ser penalizador aqui para a Stellantis. No entanto, é também uma das empresas que tem uma alta yield de dividendo a rondar os 8%. E aqui também falar aqui de ETFs, para quem pretende estar diversificado, sem ter que comprar ação a ação ou não quer estar exposto a uma ação individual, tem aqui também este ETF iShares MSCI Europe Quality Dividend, ou seja, mais ligado a ações europeias defensivas que tenham um bom dividendo, neste caso a yield de dividendo deste ETF ronda os 4%, tem um pagamento semi-anual, ou seja, 2 vezes por ano. Também aqui poderá ser aqui também uma alternativa para quem pretende ter acesso a dividendos, mas não pretende aqui assumir um risco tão elevado como investir numa ação em específico. Depois o Activity já uma que referi é ON neste caso. É ON está aqui com uma tendência também claramente ascendente. Tem aqui um próximo nível de resistência, talvez esta zona dos 12,50€ por ação. Temos aqui também o caso da Sonai, que também tem um dividendo simpático, a rondar uma yield de dividendo de cerca de 4%. Estava a falar aqui também deste PDR portfólio S&P 500 High Dividend Yield. Também é um ETF que tem enorme exposição ao setor financeiro, setor de telecomunicações e energético. Daí também esta forte quebra que ocorreu ao longo no último mês de negociação. Uma quebra que ainda assim não foi tão acentuada como aquele que verificamos no setor financeiro norte-americano. Foi uma quebra aqui de 13%. No entanto, já haver aqui alguma recuperação aqui por parte deste ETF e tem um dividendo a rondar os 4% anual. Aqui do ponto de vista gráfico é também um ativo que não tem grande variação, é mesmo um ETF somente para quem pretende ter acesso somente aqui a dividendos, uma vez que não tem aqui um range de preço muito acentuado, é praticamente aqui entre os aqui praticamente entre os 47, sensivelmente,
principalmente aqui entre os 43 e os 43 e os 30 e 35 dólares por ação, portanto, estamos a falar de 8 dólares aqui de variação do SPY-D, neste caso do High Dividend Yield do S&P 500, são empresas com maior taxa, com maior yield de dividendo do S&P 500, que tem aqui uma variação, tem uma distribuição de dividendos de rondar os 4%, e movimentam-se muito dentro de um range curto aqui de negociação. A outra ETF que tinha que iria referir é também esta Vanguard. Não tem aqui um dividendo tão elevado, ronda os 2%, mas também para quem pretende estar exposto a dividendos e não ter grande exposição a risco, também acaba por ser aqui outra das alternativas. Muito bem, não havendo aqui mais questões, agradeço aqui o vosso tempo despendido, desejo então o resto de boa semana para todos e bons investimentos.